Axéu, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito do o que os espíritos se alimentam. Mas, antes de nós abordarmos sobre os arquétipos nas diferentes formas de práticas a respeito deste question, nós temos que buscar embasamento científico, técnico e espiritual, a fim de que evitemos cometer equívocos sobre este assunto. Bom, nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado com apometria. Apometria são, em resumo, desobsessões complexas graves, ou seja, são obsessões causadas por patologias psíquicos e emocionais do ser humano, contudo, formas pensamentos, formas sentimentos, atitudes cotidianas que levem o ser humano aos seus desequilíbrios psíquicos e emocionais de forma redundante, porém não são facilmente diagnosticadas em giras, em atendimentos espirituais com os guias, pois, pelo próprio nome, como já se mostra, obsessões complexas graves, causadas por magias ativadas no campo astral ou no campo físico por outrem. Então, são goécias, são magias, são feitiços e, obviamente, dependendo do médium ao qual o espírito está acoplado, não será acusado ali essa obsessão complexa, pois, obviamente, o médium que está trabalhando com determinado guia desconhece esses processos. Então, gente, isso é algo óbvio. Se o médium não possui conhecimento, é incongruente afirmar que o guia espiritual acoplado neste médium, sem conhecimento, sem base de conhecimento, irá identificar, logo ali nada será feito. Então, a apometria trata disso. E nesses 7 anos, trabalhando com essas desobsessões complexas, temos tido resultados inquestionáveis, curas de processos oncológicos, reintegração de casamentos, enfim, médiuns que estavam já próximo a dar fim em suas próprias vidas. Então, esses são processos que, em sua maioria, são casos causados no regresso em vidas do pretérito, onde, através das atitudes mentais, emocionais e sociais do médium nesta atual vida, sim, deixando esses rastros energéticos deletérios, será, obviamente, encontrado por aqueles que ficaram lá atrás, sim, e uma vez encontrado, o processo de cobrança kármica se iniciará. Então, essa breve inserção do que é apometria. E por que eu fiz essa inserção? Para compreendermos o que os espíritos se alimentam. Vejam bem, todo o processo de obsessão complexa grave se dá por 3 atitudes causadas nos obsediados. Ou melhor, o próprio obsediado se permite embrenhar-se nessas 3 atitudes, que são medo, dó e culpa. Medo, dó e culpa são os principais alimentos dos obsessores, independente de suas classificações, porque são classificações distintas. Nós temos os sombras, nós temos os quiumbas, temos os vampiros astrais, temos os chefes de legião, temos os especialistas das sombras, temos as feiticeiras, temos os magos negros, enfim,
cada especificidade dessa atua de uma maneira diferente na vida do encarnado. Está bem? Não são todos iguais de maneira nenhuma. A apometria trata disso. No entanto, a apometria criada por mim, que é a apometria Legionários, se encaixou perfeitamente, harmoniosamente bem em nossos trabalhos de Umbanda. Então, durante as nossas giras de Umbanda, todas essas técnicas, esses conhecimentos são abordados, são aplicados por todos os médiuns, inclusive os médiuns de acoplamento energético, os médiuns de psicofonia, onde os espíritos ali acoplados utilizam desse conhecimento, obviamente, pré-adquiridos, pré-treinados e muito treinados por esses médiuns, para podermos então atuar na vida daqueles que buscam auxílios nas diferentes giras de Umbanda que nós realizamos na Casa de Justiça e Lei. Compreendido que medo, dó e culpa são os 3 principais alimentos dos obsessores, nós temos que compreender que elas são apenas a base de toda essa causa. E para nós chegarmos a compreender o que significa medo, dó e culpa, elas são apenas o conglomerado de atitudes deletérias, desequilibradas do encarnado. Então aqui nós estamos falando de arrogância, de egoísmo, de vaidade, necessidade de aprovação, necessidade emocional, sim, e por aí vai. Ou seja, a causa de todo o problema, sim, é o próprio obsediado. Arrogante, egoísta, vaidoso, necessitado de aprovação dos outros, necessitado emocional, enfim, redundantemente repetindo para que vocês possam compreender o que é obsessão complexa grave. E essas são atitudes que começam a se desenrolar no psíquico-emocional do encarnado quando é encontrado pelos seus semelhantes do passado, dito obsessores. Pois, então, esta pessoa obsediada começa a se autodestruir, a se autopodar. Então, entra em vitimismo, entra nas causas do que, no jargão popular, é o coitadinho da história. E não, ele é o causador da história. Ele é o causador de todas essas cobranças. E justamente por ser arrogante, egoísta e vaidoso, não reconhece. Então é quando estas ações dos cobradores se tornam mais potentes. É então que vocês veem pessoas dentro de UTIs sem diagnóstico médico. Não tem diagnóstico médico. É tratado com alguns medicamentos, mas o médico não descobre que tipo de doença está ocorrendo ali. É quando um casamento começa a ser destruído, mas numa gira não se descobre que tipo de espírito está atuando, não está conseguindo encontrar as duplicatas astrais, ou seja, que tipo de magia elemental foi utilizada. Então se tem aquela impressão equivocada de que é uma magia espelhada. Será que é uma magia espelhada? Já sei, é um feitiço. Será que é um feitiço? Não seria uma goécia que foi desenvolvida no plano astral e não por encarnados? Seria um contrato realizado no plano astral por esses obsessores que lá no passado já tinham esse conhecimento? E que lá no passado o encarnado que hoje se faz de coitadinho, o sofredorzinho, não causou esse mal para ele, por isso essa cobrança está ocorrendo hoje? Na apometria a gente não descarta nunca. São 7 anos, mais de 300 casos resolvidos, atendidos no Brasil e em mais de 7 países no mundo. Nós nunca dispensamos quiumbas. Desculpa os locais que têm receio de quiumba. Desculpa os locais que descartam os quiumbas e veem os quiumbas como
são os piores. Será que eles são os piores? Será? Você tem certeza disso? Isso já prova que você precisa estudar muito. Então, quando eles são contidos nesses processos apométricos, seja na sessão de apometria, ou seja na gira de Umbanda, sim, eles são reaproveitados, reordenados, redirecionados pelas falanges que ali estão trabalhando. E adivinha? Após esse processo de reordenação, redirecionamento, passam a compor esse grande exército de trabalho de execução kármica para salvar vidas, curar vidas. Ah, mas isso é ruim, isso é horrível. Se fosse tão horrível, a gente não curaria pessoas de processos oncológicos. Se fosse tão horrível, a gente não restituiria casamentos. Se fosse tão horrível, a gente não restituiria empresas que estavam destruídas. Será que é tão horrível? Ou o ser humano arrogante, petulante, ainda não é competente para agregar valor ao seu trabalho quando se contém esses quiumbas? E olha, fazem um trabalho formidável após esse processo de reordenação. Dentro das falanges, que não vou entrar no assunto, né? Que é moda hoje, né? O pessoal quer copiar e vai tentar copiar sem saber do que se trata, de toda a técnica por trás, de todo o fundamento por trás, vai se dar mal, né? Então, dito tudo isso, sim, o alimento dos obsessores é a arrogância, é a vaidade, é o ego, é a petulância, o medo, a dó, a culpa, o vitimismo. Tudo isso. É disso que os espíritos se alimentam. Em se tratando de obsessores. Se alimentam do fluido energético vital do próprio obsediado, que fica chorando as pitangas no canto, sem coragem de ir lá no espelho, apontar o dedo para a própria face e falar: seu sem vergonha, você é causador, levanta a sua cabeça e segue em frente. Vá buscar ajuda e para de chorar as pitangas. Vocês querem que eu passe a mão na cabeça? Exu não passa a mão na cabeça de ninguém. E como aqui na Casa de Justiça e Lei é casa de Exu, eu sou de Exu, eu vou falar a verdade. É assim que funciona. Cuidado com o espírito que fica passando a mão na sua cabeça. Será que é o espírito? Cuidado com o espírito que fica passando a mão na cabeça do próprio médium. Será que é o espírito ou é o médium com dosinha dele mesmo? É o coitadinho que precisa incorporar um espírito para o espírito falar: ai, meu filho é luz, meu filho é lindo, é maravilhoso. Eu tenho certeza, com todas as letras, que ali não tem espírito, não. É o médium fascinado, é o médium ali subjugado, se enganando e querendo enganar os outros, simulando, como se diz no jargão popular, fazendo de conta que está incorporado. Espírito de verdade, trabalhador, que vem para resolver o problema, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, nem do próprio médium. Então, compreendido isso, que se os obsessores se alimentam da energia ectoplasmática vital, pensamentos, sentimentos e atitudes do obsediado, é óbvio também que ele irá se alimentar caso esse obsediado comece a atuar também com elementos. Isso é óbvio. Alguém ainda tem dúvida disso? Que tipo de elementos? Elemento ígneo, elemento eólico, elemento vegetal, telúrico, ou seja, terra, fogo, ar, água, por aí vai. Então, se esse obsediado, se esse ser humano encarnado, desequilibrado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente, fisiologicamente, ou seja, está com a vida destruída por si mesmo,
Comece através da sua arrogância ou vaidade. Agora eu aprendi feitiço, agora eu aprendi magia, agora eu já incorporo espírito. E começa a ativar magias, é óbvio que esse obsessor também irá se alimentar dessas magias, desses feitiços. É por isso que nas iniciações em Ifá, ao qual eu sou iniciado em Ifá, se diz Iuapelê. A pessoa para estar em Ifá tem que ser bom caráter, tem que ter poder moral, tem que ter honra, tem que ser verdadeiro. Não adianta o torto querer entrar em Ifá, querer que tudo dê certo de uma vez. Primeiro o Ifá vai te convidar a ir lá atrás, vai resolver o probleminha que se deixou lá atrás. Aí a vida da pessoa começa a virar assim de ponta cabeça e fala besteira. Ah, foi Ifá que fez isso comigo. Não, Ifá não fez nada com você. Ifá está arrumando sua vida, mas está mandando você arrumar as tolices que você deixou lá atrás. Depois que você arrumar as tolices, então sua vida começa a se levantar. E a mesma coisa na Quimbanda, no culto ancestral Exu e Pombagira. Ah, agora eu sou iniciado na Quimbanda, minha vida vai, ó. Não. Exu vai te convidar a arrumar sua vida lá atrás. Vamos dar uma olhadinha lá atrás que você fez? Vamos? Você tem coragem? E muitos médiuns não têm essa coragem. Não tem. Pode falar o que quiser, não tem coragem. É arrogante, é vaidoso. E aí culpa o quê? Ah, o iniciador fez besteira na minha vida. Não, o iniciador não fez besteira. É o médium que é um incompetente moral. É um sem caráter. Simples assim, é papo reto. Papo de Exu é reto. Não passa a mão na cabeça de ninguém, não. É assim que funciona. Então, do que os espíritos se alimentam? E aqui eu vou abordar um pouco da Umbanda. No caso do Justiça e Lei, eu ordeno, cobro e determino dos médiuns da minha corrente. Tenha poder moral. Se retifique moralmente. Seja forte. Não permita, mediante a sua arrogância e vaidade, que alguém te aponte o dedo na face pelos seus erros do passado. Porque o obsessor vai incorporar no médium de transporte e vai apontar o dedo na face de médium corrupto, mentiroso, arrogante, sem vergonha, falso. Sim, e lá nós deixamos. Lá nós permitimos. Isso faz parte do meu trabalho. Quando o médium está passando dos limites, chama o médium de transporte aí. Vamos ver até onde esse médium aguenta a verdade. E aí tem médium que não aguenta não. Tem médium que pede arrego. Pede para sair. É isso mesmo que funciona no caso de Justiça e Lei. Não aguenta a verdade. Arrogante, mentiroso, vaidoso. Quer só aplausos, ó. Médium desse tipo não fica na minha corrente. Eu não preciso incorporar espírito para fazer isso, não. Eu mesmo faço. Desincorporado mesmo. Então, compreendido tudo isso, é óbvio que também o médium que tem a caminhada boa e o apelê, como se diz em Ifá, bom caráter, que tem poder moral, como se diz na apometria que eu criei, que tem honra no culto ancestral, lealdade, família. Esse, quando vai fazer as suas responsabilidades, dito obrigações, é óbvio que os espíritos, além de se alimentar do seu fluido energético vital, ectoplasma, magnetismo, também irá utilizar de todo aquele fluido mineral, vegetal, que está sendo ali ofertado para trabalhar na vida do próprio médium. Ou alguém ainda tem dúvidas disso? Alguém acha que médium está ali ofertando um Exu, um baiano, um Zé Pilintra? Ah, eu tô agradando, Zé. Ó, para de maluquice.
Você está honrando o seu Zé? Está honrando o seu Zé. Você está honrando a Pombagira, o Exu? Está honrando. Você está honrando o marinheiro, o cigano, o caboclo? Está honrando. Mas o médium tem que parar de maluquice. Todo aquele elemento a entidade utilizará, se volatizará no campo astral, ou seja, se criará uma duplicata astral no astral redundantemente para se trabalhar na vida do próprio médium. Então, quando o médium faz ali uma oferenda, não está ajudando o terreiro financeiramente em nada. O médium está ajudando a si mesmo. E é por isso que tem que honrar o seu sacerdote. Tem que honrar o seu pai de santo, chame como desejar, assim como ele determina. Tem que honrar o seu tata. Tem que honrar o seu babalaô e fá. Ali é você sendo agraciado pelo seu próprio esforço. Tudo é troca justa. Parem de serem tolos em demonizarem o dinheiro. Tem que ter essa troca justa. Vocês já se perguntaram se a igreja evangélica se sustenta sozinha? Ou o pastor tem que ir lá ficar fazendo todo o culto pedido de dízimo e oferta? Perguntou se o pastor consegue andar sem o carrão dele? Sem a casa que ele mora? Perguntou se o pai de santo consegue manter o terreiro sem a mensalidade dos médiuns? Você perguntou se lá na casa espírita kardecista ela consegue se manter sem ao auxílio dos médiuns? Ou de quem ali ajuda? Respeito. Mas façam-se essa pergunta. Tudo é dinheiro, para de hipocrisia. É muita hipocrisia hoje em dia, fala que tudo se mantém sem a energia do dinheiro, tudo é troca justa. Deixemos de ser tolos. Aqui, no caso de Justiça e Lei, aqui é regra que eu impus, médium não paga mensalidade. É uma regra minha. Regra minha. Aqui, médium não paga mensalidade. Aqui podem me acusar de qualquer coisa. Menos de corrupção e mentira. Menos de charlatanismo. Aqui não. Aqui é a casa de Exu. Mas por aí, respeito. Só que quando eu vou fazer uma responsabilidade, ou seja, dito obrigação dos médiuns, bora médium, se vira nos 30. Bora. Vamos fazer acontecer. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Quando, e hoje existe, né? Mais uma vez, lá é lá, aqui é aqui. Aqui no caso de Justiça e Lei é assim. Quando tem essas responsabilidades do ofertamento, da oferenda aos guias, aos orixás, é passado o que tem que ser comprado, é passado o que tem que ser feito e pronto. Faça-se, cumpra-se, missão dada é missão cumprida. Ponto final. Porque quando não se faz esses ofertamentos, essas oferendas, essas magias elementais, do que o espírito irá se alimentar? Ah, lá na minha casa de Umbanda não tem oferenda, nem para Exu, nem para isso, nem para... É só oração mesmo. Do o que o espírito vai se alimentar? Do próprio fluido vital magnético do médium. E aí você vai ver, tem trabalho toda semana. E aí você vai analisar, o médium às vezes está para baixo, o médium fica gripado sempre, imunidade baixa, desanimado. Por quê? Vocês já se perguntaram por quê? O seu fluido vital ectoplasmático está sendo utilizado como alimento para esse guia poder trabalhar, porque você não faz o que tem que ser feito, no achismo que isso vai causar evolução espiritual em você.
Cadê a sabedoria? Cadê a inteligência? Cadê a congruência? Umbanda é Umbanda, Ifá é Ifá, culto ancestral Quimbanda é Quimbanda. Mas parem de romantizar, isso é tolo. Todas essas vertentes, esses guias, precisam trabalhar com o elemental para curar vidas, salvar vidas, retificar vidas, incluindo a do próprio médium. E aí, se o médium não faz, o que vai acontecer com o médium? Vai ficar desvaído, sem energia mesmo. Mas por que isso ocorre? A arrogância do médium, vaidade, egocentrismo. No achismo, e quem muito acha nada sabe, que o espírito por si só vai fazer tudo acontecer. Então não. O espírito na Umbanda, em Ifá não se trabalha com espíritos, tá? Ifá é o Ori, é a força do Ori da pessoa que está sendo tratada. Eu não estou falando de Ifá, estou falando de Umbanda. Não vamos confundir as coisas, tá? Então, sim, esse espírito, esse protetor, esse guia espiritual, esse Exu, essa pombagira, esse Zé Pilintra, esse cigano, esse caboclo, sim, para poder manter o médium em pé, ele precisa dos seus fundamentos. No caso de Justiça, nós trabalhamos com Umbanda Omolocô, não tem sincretismo religioso aqui no Casa de Justiça e Lei. Nós ganhamos alguns presentes dos consulentes, ganhamos, respeitamos e ali acolhemos. Mas nossa Umbanda é o Molocô, os filhos da terra. E nós prezamos pela fundamentação de cada vertente de guias espirituais. Então, aqui, sim, os caboclos vão receber as suas fundamentações para cuidar do próprio médium e também dos consulentes que serão tratados. Aqui os Exus são tratados com honra, lealdade e respeito, como eles devem ser tratados, cuidados e amados. Então, como se diz em Ifá, Exu, quando é honrado e tratado com amor, ele também é extremamente amoroso. Aqui fica toda a explicação do o que os espíritos se alimentam. Axéu!